Oi, gente. Oi? Hoje a gente pensou em falar para vocês porque a gente recebeu alguns pedidos para conversar sobre um tema muito legal no relacionamento. Mudança. Uhum. Como é que cada um de nós tem que mudar para se ajustar ou se adaptar ao outro? É uma coisa que sempre nos interessou. Uhum. E aí, eu fiquei pensando assim, qual que seria a melhor forma da gente explicar, né, essa questão da mudança e tal? E a gente entende da seguinte forma. Quando a gente se encontra com o nosso par, né? A gente, como é que você fala? Fica enamorado. Tecnicamente, isso chama acasalamento. Nossa. A palavra perdeu o significado, mas é a formação de um Mas casal. tudo bem. Quando a gente encontra lá a pessoa que a gente está interessado e começa um relacionamento, e esse relacionamento vai se fortalecendo. Vai se estabelecendo. Isso. A primeira coisa que vai permitir o estabelecimento desse relacionamento é você começar a imaginar um futuro em comum. Puxa, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero conhecer essa pessoa melhor, um objetivo em comum. Então, mas aí, vamos pensar assim, nessas pessoas, tá? Eu e ela, tá? Eu, Valéria, vim de uma família, de uma cultura familiar. E o Ari veio de outra cultura familiar. E aí, essas pessoas carregam esses aspectos culturais, familiares, cada um na sua pessoa. E a gente vai se juntar. E essas diferenças, às vezes, elas são tão sutis que a gente nem sabe que elas são diferenças. Por quê? Porque uma boa parte da nossa cultura pessoal formada na nossa família foi formada numa época em que a gente não refletia. Então, tira a mão daí, não põe a mão nisso, precisa lavar a mão, troca de roupa. Coisas desse tipo você aprende quando você é menino, por pura... nem instrução. A mãe fala, para com isso, para com aquilo e tal. E mesmo porque quando a gente se apaixona pelo outro, né, tem uma como é que fala, uma vontade de ter uma vida com aquela pessoa, a gente não fica pensando nessas você nem percebe, né, cara? Quando a gente é apaixonado, o outro é maravilhoso. E no momento em que você vai estreitando esse relacionamento, isso se torna diário, né? Você vai, casa com a pessoa, vai morar junto, né? Isso começa a aparecer diariamente. A minha mãe falava uma coisa bem legal. A intimidade gera aborrecimento. A gente até falou algum tempo atrás sobre o cabelos caídos na pia, né? Então você traz um background cultural da sua família, o outro traz um background cultural da família dele, vocês têm um objetivo em comum. Mas na hora que vocês começam a conviver mesmo, os espinhos começam a aparecer, né? Uhum. Começa a espetar o outro, aquilo que você faz que o outro não gosta. Então, assim, tem inúmeros exemplos que a gente pode até dar aqui para vocês, mas é interessante que vocês pensem no relacionamento de vocês. O que é que aparece para vocês que mostra que tem essas diferenças? E essas diferenças, elas podem ser vistas como aspectos do relacionamento, não como dificuldade. Que eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Algumas vezes essas diferenças elas só aparecem depois de um certo número de vezes em que elas te incomodaram. Às vezes elas aparecem imediatamente, às vezes elas aparecem só em circunstâncias especiais como essa que a gente tem vivido de conviver. Às vezes elas aparecem durante a época de férias, às vezes elas aparecem em outro lugar. Porque são diferenças em modos de pensar que você aprendeu que elas não são conscientes. Para a maioria delas a gente não tem consciência. Então a gente precisa ter uma atitude de entender a diferença, que é o primeiro passo para a gente poder negociar. É tipo assim, ó, você só consegue
combater o inimigo se você reconhecer esse inimigo, certo? Então, vamos pensar, essas diferenças, não no sentido de serem inimigas, mas de você perceber o que você tem que trabalhar ali, o que você tem que prestar atenção para que você possa resolver algum conflito. Que diferença ela é? Porque muitas vezes essas diferenças podem ser resolvidas apenas entendendo, por exemplo, que aquela palavra para você tem um significado emocional e para o outro tem outro. E só de eu pensar, nossa, realmente faz sentido isso que eles falaram. Realmente eu venho de uma cultura familiar e ele vem de outra cultura. De repente a gente está misturando essas duas coisas sem ter a clareza de que elas estão presentes. E que elas são diferentes, porque isso é que nos caracteriza, a diferença. Para a gente dar uma fechadinha rápida, se a gente pensar na diferença como uma coisa que nos atrapalha, a gente tem com ela uma atitude. Se a gente pensar na diferença como aquilo que dá sabor ao nosso relacionamento, a atitude é outra. Uhum. E nós escolhemos, eu particularmente, e o Ari também, que a gente ia dar sabor. É lógico. Então, acho que vocês, assim, se quiserem seguir a nossa história e também pensarem nisso como uma característica interessante, né, e dar sabor ao relacionamento, vai ser bem legal. Vale a pena experimentar. Pelo menos experimenta. Espero que tenhamos sido úteis para vocês. Lembrem de curtir o vídeo. E se gostaram, compartilhem. E uma outra coisa que eu sempre estou falando aqui. Se vocês não acionarem as notificações, vocês não vão receber os vídeos. Então é muito importante. Se inscreva e aciona as notificações. É um sininho que tem ali do lado. E se você comentar, a gente lê os comentários. Uhum. Não só eles nos ajudam no sentido de que o vídeo se torna mais visível, mas a gente lê e nos ajuda também a entender se a gente está falando bem com vocês ou não, se a gente está sendo útil ou não.